Olá, bom dia, muito bom dia nessa segunda-feira do dia 26, de fevereiro de 2024. Que bom que você está aí, que bom que eu estou aqui, que bom que nós estamos aqui com a possibilidade de conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus. E a nossa leitura hoje vai ser a mesma leitura que foi feita ontem na igreja à noite, que é Lucas 10, do versículo 38 ao 42, que vai falar assim, ó. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ontem nós conversamos na igreja sobre a síndrome de Marta, né? E a síndrome de Marta tem a ver com a inquietude, né? Com a distração, com o estresse, o corre-corre do dia a dia, as tarefas, né? E nós conversamos acerca do espírito desse momento, do espírito dessa época nossa, que é o ativismo, né? Então, hoje em dia, com toda e qualquer pessoa que você conversa, você encontrou na rua com alguém, você fala: e aí, fulano, como é que você tá? Rapaz, estou na correria, e você? E também estou na correria. Todo mundo correndo, todo mundo querendo produzir, todo mundo atrás de performance, as mais diversas, né? Performance corporal, performance no trabalho, nos estudos, na execução de algum instrumento. Enfim, em todas as áreas as pessoas estão querendo sempre aprimorar mais e mais as suas performances, correndo de um lado para o outro. E com isso vem a irritabilidade, vem os conflitos interpessoais. No caso aqui, a gente vê um conflito interpessoal que Marta, irmã de Maria, começa a discutir com Jesus por causa de Maria. Né? E ela acha Maria folgada, porque enquanto Marta está naquele ativismo todo, Maria está ali deitada aos pés de Jesus, né, assentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra, na contemplação, tentando crescer no conhecimento das Escrituras. Né? Ele tem um rabino na casa dela, famoso, que cura pessoas, que ressuscita mortos, amigo pessoal da família. Ele está ali na casa delas. Então, enquanto Marta está no ativismo, desenfreado, está na correria, está produzindo, está fazendo as coisas para atender, inclusive, melhor a Jesus, Maria, por sua vez, compreende que ela precisava ouvir o que Jesus estava falando. E é sobre isso que eu quero falar. Ontem nós falamos sobre Marta, hoje eu quero falar sobre Maria. Maria, segundo o que Jesus falou aqui, no versículo 42, ela escolheu a melhor parte. Ela estava ali ouvindo e escolhendo a melhor parte. A melhor parte é receber a semente. Né? A Bíblia diz que a palavra de Deus é a semente. Né? O semeador saiu a semear. Semear o quê? A palavra. Então a palavra é a semente. Jesus estava plantando sementes no coração de Maria. Sementes. Dizem que a plantação de um bambu chinês ela passa por algumas fases interessantes, e o bambu chinês acaba sendo utilizado como metáfora, né, para a vida de um modo geral, para nossas vidas de modo geral, né? Quando o bambu chinês é plantado, coloca o brotinho lá, ele vai aprofundando as raízes dele no sentido horizontal e vertical durante 5 anos. 5 anos. As raízes vão descendo e vão para os lados durante 5 anos. Depois desses 5 anos fazendo esse enraizamento, no 6º ano ele começa a sair da terra, começa a brotar fora da terra. E em alguns meses, poucos meses, ele chega até 25 metros de altura. Porque a raiz é profunda, ela se aprofundou a 5 metros, aprofundou tanto durante 5 anos, ela consegue sustentar uma planta, no caso o bambu, né, até 25 metros de altura. E a gente, para quem conhece bambu, o bambu é uma coisa oca, né? Se não tivesse isso tudo, oca e alto, imagina 25 metros. Como que o vento tomba bambu? Na casa do meu pai, na casa da minha avó e depois do meu pai, tinha bambuzal, tem ainda bambuzal. E a gente brincava de subir no bambu até lá em cima, depois o bambu vai se inclinando. Só que você chega lá em cima, ele vai se inclinando. A gente fala, vamos brincar de paraquedas. Essa era a brincadeira nossa de criança. Então a gente subia no bambu até lá em cima, e o bambu depois inclinava. O bambu chinês, então, ele inclina. Quando vem o vento, ele inclina todinho e volta à posição normal quando o vento ameniza.
Mas por que ele consegue essa flexibilidade toda e não quebra? Por que ele consegue subir 25 metros? Porque ele está enraizado. Enraizado no sentido vertical e horizontal. Ele está bem fixado ali. Maria estava fixando as suas raízes enquanto ela estava sentada ouvindo Jesus. As nossas raízes, elas são fixadas quando a gente dedica um tempo para ouvir a palavra, quando a gente dedica um tempo para orar, quando a gente dedica um tempo para contemplar Jesus, quando a gente dedica um tempo para enraizar nossa vida espiritual. As adversidades dessa vida cotidiana, do dia a dia nosso, ele pode até nos inclinar, mas não nos derruba, porque a gente está fixado com raízes fortes, né? Tem pessoas que você vê aí, ó, passaram lutas e passam lutas, e elas estão de pé, porque está com a vida alicerçada, está com a vida com as raízes aprofundadas. Como é que estão as nossas raízes? Às vezes a gente vê árvores grandes, frondosas, né, grossas, com troncos grossos, né? E dá um vento, a árvore cai e você vê as raízes todas para cima, né? Ela tinha muita raiz para horizontal, mas não tinha profundidade, né? Sobre horizontal e vertical, nos fala sobre Deus e as pessoas, né? Nós temos o relacionamento interpessoal, que é horizontal, eu e você. E nós temos um relacionamento vertical, que é nós e Deus, né? Então, quando as raízes do bambu chinês ela vai para baixo e para os lados, ela também indica isso para a gente. O crescimento espiritual, o desenvolvimento espiritual, ele passa pelo fato de a gente se aprofundar em Deus e também se aprofundar no outro, né? A gente ter boas conexões no sentido horizontal e boas conexões com Deus. É isso que sustenta a vida de uma pessoa. Por isso que a Bíblia diz lá: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua esquerda, né? 1000 à direita e 10.000 à tua esquerda. Vão cair, mas você permanece de pé. Quando? O texto fala: quando você for alguém que habita no esconderijo do Altíssimo, quando você for alguém que realmente se refugia em Deus, como Maria se refugiou. Então, todas as vezes que a gente quiser crescer espiritualmente, a gente precisa trabalhar essa questão de orar um pouco mais, de buscar um pouco mais, de crescer um pouco mais. Senão as dificuldades da vida derrubam a gente, né? Derrubam bastante a gente. Essas irmãs, Marta e Maria, foram as mesmas irmãs que depois de um tempo, depois dessa visita de Jesus, passou algum tempo, a gente não sabe quanto tempo, elas tiveram uma tragédia familiar, com a morte do irmão delas, que inclusive era o sustentáculo da família, né? Era o homem que trabalhava, colocava dinheiro em casa, que sustentava as irmãs, né? Era ele. E de repente ele morreu. Uma tragédia familiar. E Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Mas elas só resistiram a esse momento, só passaram por esse momento na esperança de que Deus podia fazer alguma coisa diferente, porque as raízes estavam fixadas em Deus. A gente só resiste às tribulações da vida se nossas raízes estiverem fixadas em Deus. Se nossas raízes não estiverem fixadas em Deus, não estiverem aprofundadas em Deus, como diz lá em Colossenses, acho que 2:7, alguma coisa assim, não estiverem mesmo radicadas, nossa vida não estiver radicada em Deus, a gente não resiste às tempestades da vida não, sabe? A gente precisa ter um pouco mais de vida de contemplação. Viver a vida de Marta é muito bom, a gente tem que ser produtivo mesmo, tem que fazer as coisas acontecerem. Mas a gente precisa ter esse momento de aprofundamento de raízes, né? Porque a gente só vai ter força, inclusive, para produzir bem, crescer e crescer bem, lembra dos 25 metros? A gente só vai ter condições de produzir bem, crescer e crescer bem quando nossas raízes forem profundas em Deus, né? É isso que vai dar sustentação para a gente crescer. Tem muitas pessoas que crescem muito e depois caem de uma vez só. Porque cresce no ativismo, cresce na expertise, cresce nas fórmulas, nos métodos, cresce nisso tudo, mas não cresce espiritualmente, né? Tem pessoas que fazem cursos de oratória, tem pessoas que fazem curso de filosofia, curso de didática, para aprender a falar bonito, se trabalha na área da música na igreja, e aí se esforça para aprender melhor um instrumento e fica fera naquele instrumento. Se é um professor, estuda para dar as melhores aulas de escola dominical, preparar os melhores sermões e dar os melhores cursos, treinamentos de liderança. A pessoa cresce em todas essas áreas horizontais, mas não cresce no vertical, não aprofunda suas raízes em Deus. O espiritual fica em decadência. E quando o espiritual fica em decadência, todo mais desaba. Então Maria nos traz essa informação.
né? Jesus fala, essa parte não será tirada. E o próprio Jesus, em outro momento, falando sobre uma coisa semelhante à raiz, ele fala dos alicerces. Ele fala, todo aquele que ouve a minha palavra e as pratica é semelhante a um homem que edifica sua casa sobre a rocha. O alicerce está bem focado na rocha. Então ele fala assim, ó, vem chuva, tempestade, maremotos, vem tudo contra essa casa. Mas ela permanece, porque ela está bem fixada em cima da rocha. Então, uma árvore que está bem fixada sobre a terra, porque tem as raízes profundas, vai vir chuva, terremoto, vai vir tudo, mas ela vai resistir. Às vezes inclina, às vezes umas folhas vão embora com o vento, mas ela está firme ali. O Salmo 1, que eu gosto muito e tenho citado muito, também fala sobre isso. O homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite é como árvore plantada junto ao ribeiro, que dá fruto o tempo todo. Porque a raiz dessa árvore plantada junto ao ribeirão, ela vai bebendo do rio e vai alimentando toda a planta. E então a planta vai ficando sempre bonita, sempre renovada, sempre dando frutos, sempre produzindo e sempre resistindo aos embates da vida, né? Então aprofundar é muito necessário, né? O crescimento e desenvolvimento externo, a resistência às lutas dessa vida, depende disso. A sua vida depende do enraizamento espiritual que você produz nela, né? A sua vida não depende só da sua expertise, do seu conhecimento, dos cursos que você fez, dos diplomas. Eu lá no meu trabalho secular, já fiz vários cursos, eu tenho mestrado, tenho doutorado. Quantas pessoas que têm mestrado, doutorado, que o diploma está na gaveta? Nada foi para frente. Isso não gerou fruto nenhum, porque não está sendo regado com o enraizamento espiritual, né? Provérbios 16:3 fala, confia ao Senhor os seus planos e os seus pensamentos darão certo. Ou seja, coloca os seus planos na raiz, diante de Deus. Vai aprofundando os seus planos, os seus projetos, os seus pensamentos, os seus objetivos de vida. Vai aprofundando tudo isso em oração, né? Vai regando isso com oração. E aí Deus vai fazer funcionar, Deus vai fazer dar certo, porque você está colocando no lugar certo, né? Está aprofundando em oração. As pessoas mais espirituais que você conhece são as pessoas que têm vida de quarto, que têm vida de devocional. As pessoas mais espirituais que você vê por aí. E por espiritual, não estou dizendo a pessoa que fala bem, não estou dizendo a pessoa que ora bonito, não. Quando a pessoa é espiritual, você chega perto dela, você sente. A pessoa é diferente. O jeito dela falar, o jeito dela ser, a sabedoria que ela tem na palavra, sabe? A visão que ela tem na obra, nas coisas, né? Tudo isso vão demonstrando, são os frutos que vão sendo demonstrados, que a vida dela lá no quarto, lá está sendo aprofundada mais e mais, suas raízes em Deus, né? Então são as pessoas assim como você vê um artista, você vai ler um livro, você vê, nossa, o autor desse livro foi muito inspirado. Você escuta uma música, nossa, o autor dessa música foi muito inspirado. Você lê um livro de filosofia, nossa, esse filósofo foi muito inspirado. Ou um livro de teologia, nossa, como ele foi inspirado. Ou um professor dando aula, como ele está inspirado. Isso tudo depende de um treinamento, de um aprofundamento, da quietude, do parar para ouvir os próprios pensamentos, do parar para ouvir o que Deus tem a dizer, ouvir a voz interior, o que ela tem a dizer para mim, sabe? Tudo isso é aprofundamento, tudo isso é a meditação na palavra, como diz o Salmo 1. Então você quer melhorar suas performances? A performance de Marta nesse texto estava sendo aprovada por Jesus, ele não estava reprovando não, mas ela poderia ser muito melhor se Marta dedicasse o mesmo tipo de tempo que Maria, tá bom? Deus nos abençoe. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma segunda-feira abençoada na presença do Senhor. Um grande abraço, Flávia. Deus te abençoe.